Oi pessoal, tudo bem? Voltei! E hoje a gente vai falar do poder da educação no ensino e aprendizagem. Você tá demais, hein, Ana Luísa? Onde você aprendeu isso? Eu sei, eu tenho aprendido um monte de coisas esses últimos dias, viu? Educação, a importância do professor, você é essencial. E o meu nome é Amarildo Nogueira. Esteja conosco neste Vídeo! É isso aí! Oi gente, eu sou a Ana Lu e esse é o meu pai, Amarildo Nogueira. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem e comentarem. Vamos começar! Muito bem, Ana Luísa. E você que já assiste aqui os vídeos do canal Amarildo Nogueira, mais uma vez seja muito bem-vindo. E você que não se inscreveu, faça conforme a Ana Luísa está falando. Se inscreva no meu canal. Hoje eu tenho a presença ilustre da Ana Luísa, aqui para nós falarmos a respeito da educação, mais propriamente da importância do professor como um agente transformador do ser humano. E aí eu falei assim, puxa vida, eu tenho a minha visão de quando eu estudava, que eu tinha a idade da Ana Luísa, algumas coisas que eu passei, mas qual a percepção que a Ana Luísa tem nesse novo momento para dizer para nós aqui o que ela visualiza que um professor deve ter. E antes dela começar a falar, eu tenho essa palavra que não é palavra clichê, viu, Ana Luísa? Ou seja, só para falar por falar, mas que faz toda a diferença, que todo professor que realmente faz a diferença, ele tem que ter empatia. Porque se ele não tiver empatia, ele não consegue se colocar no lugar do aluno. Quando se fala de educação física, é ótimo, não é? Quando se fala em inglês, melhor ainda. Mas quando fala de matemática, é o terror de todo mundo. E sabe, às vezes as pessoas se enganam achando que todos os outros têm que saber da mesma forma que sabem. O professor de verdade, aquele que faz por amor, aquele que faz para realmente proporcionar o melhor, ele tem um olhar diferente em cada aluno. Então isso realmente transforma, né? E o que você acredita que um professor tem que ter, Ana Luísa? Como você disse também, conhecer bem os alunos. Porque, por exemplo, se um aluno tá mal, ele não consegue prestar atenção na aula, aí você vai lá, conversa e entende, sabe, o que tá acontecendo. Aí isso é muito bom. Isso transforma, né? Porque assim, o que um aprende com mais facilidade, o outro nem sempre aprende com essa facilidade, né? Algo que também falam, Ana Luísa, eu acredito que o professor tem que ser aquela pessoa que inspira. O que você entende por inspirar outras pessoas? Uma pessoa que você pode usar de exemplo, assim. Não é? Que você tem prazer em participar da aula dela, que você vê a mesma como sendo exemplo, porque ela está deixando um legado. E para ser um professor que realmente inspira, isto é um tanto quanto desafiador. E aí vai naquela palavra primeiro. Eu tenho que ter amor naquilo que eu faço. Eu falo que professor não é estar professor, é ser de fato professor, para poder proporcionar a diferença na vida das pessoas. E um bom ensino, um país com educação, além de ele proporcionar a riqueza, ele proporciona a transformação de toda aquela população que vive, né, naquele estado, naquele país e daí por diante. O que você acredita que é fundamental que um professor hoje precisa ter, que às vezes você percebe que não tem muito? Bom, saber a melhor forma de explicar para os alunos. Porque às vezes o método de ensino do professor é um, só que os alunos não conseguem entender desse jeito. Aí o professor precisa se adaptar, entre aspas, para dar o melhor entendimento para os alunos. Porque não adianta nada ele explicar de um jeito e os alunos não estiverem entendendo o que ele está falando. Isso que você falou, Ana Luísa, é fundamental, porque às vezes o professor ele acha que essa é a obrigação dele explicar do jeito que ele precisa explicar e que todo mundo tem que entender. Ainda bem que por muitas vezes nós visualizamos que tem muitos professores que realmente têm amor e muitos professores que procuram fazer esse outro item que eu vou falar, essa outra palavra, ser agente de transformação. Só que para ser um agente de transformação,
Às vezes eu tenho que utilizar meu lado lúdico, ou seja, fazer com que os alunos cheguem até mim, prestando atenção no que eu estou falando, prestando atenção no que eu estou transmitindo, entendendo de fato qual é o perfil daquela minha turma, não sendo somente um grupo de pessoas, mas realmente entendendo qual é cada um, quais são os desejos, são os anseios, o que eu posso fazer de melhor. E eu digo mais, hein? Como professor, eu digo com toda a propriedade. Para você ministrar uma aula de excelência, não basta só os livros, pesquisar na internet, você ser sabido com relação àquilo que você leciona. Você precisa ser um ser humano de verdade. Você precisa querer transformar a vida de pessoas. Só que para transformar é fácil, Ana Luísa? E você sente que tem essa transformação hoje em dia? Ai, muitas das vezes não. Alguns professores parece que estão lá só por estar, sabe? Que não gostam realmente do que estão fazendo. Então é aquilo que eu falo para a Ana Luísa. Eu já tive a oportunidade de visualizar em algumas instituições aqueles vários professores, né, que estão na instituição, e dificilmente, ao olhar, você consegue reconhecer nos mesmos um professor de verdade. Diferentemente da minha idade, da Ana Luísa, né, com uns 12, 13 anos de idade, que você tinha a professora Soledade, que você tinha a professora Beatriz, a Rita de Cássia, a professora Maria Alice, professora Marili, que era professora de inglês, que eu lembro como se fosse hoje, ela chegou falando tudo inglês na sala, e eu nunca tinha ouvido uma língua inglesa, eu falei, meu Deus, e agora como eu vou fazer para aprender? Como outros professores que foram caminhando nas nossas vidas, como o professor Luiz Montanari, da minha faculdade, que é uma referência, né, na parte de gestão, como depois no mestrado o professor Getúlio Acabani, que eu tive a oportunidade de estar sendo meu orientador inicial. Então, são pessoas que você não esquece. Mas tudo isso, professor que está assistindo esse vídeo, a você que também participa desse mundo da educação, a empatia, o fato de inspirar, o fato de transformar, o fato de olhar para o aluno de uma forma diferente, é você querer deixar o seu legado. Então, nesse dia dos professores, o que eu quero proporcionar a você, professor? A você que faz parte do ambiente da educação. Pare e comece a analisar o que é que você pode fazer e deve fazer para ser um agente transformador na educação. Se apodere do ser professor. Não dependa das decisões para ficar chamando às vezes diretoria, coordenação, mas para algo pontual. Mas faça valer a tua competência dentro de sala de aula para conduzir uma turma da melhor forma possível. Ser professor não é algo assim que vem e cai no colo. Tem que ser uma escolha. Tem que ser algo feito com amor. Não é, filha? Uhum. Quer deixar uma mensagem final? Bom, eu não sei o que falar, mas parabéns para todos os professores que se esforçam para dar uma aula boa. E é isso. Ah, esqueci de falar do professor fantástico também, seu Alberto, que eu ainda tenho oportunidade de encontrá-lo, que é um professor assim que fazia tudo com o maior carinho do mundo, professor de geografia. Um grande abraço, seu Alberto. E tá faltando você dar parabéns para alguém, tá não, Ana Luísa? Parabéns, papai! Ah, já pensou terminar esse vídeo e não receber o parabéns? Ah, pelo amor de Deus. Parabéns, vamos lá. Parabéns, professores! Beijo e abraço para vocês. Feliz Dia do Professor. Que sejamos agentes transformadores.